Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar com os irmãos em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para a classe adultos, nesse início de terceiro trimestre do ano de 2023. Amados irmãos, o título desse trimestre é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E o subtítulo, Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. Nessa primeira lição, nós temos por título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. E o texto áureo para essa lição está no livro do Apocalipse, capítulo de número 17 e versículo de número 5, onde diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Queridos irmãos, a leitura bíblica para essa lição está no livro do Apocalipse, capítulo de número 17, do versículo 1 ao versículo de número 6. E diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérola, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Amados irmãos, os objetivos da lição são apresentar os significados de Babilônia, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia e demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Como motivação para essa lição, temos uma pergunta a fazer. Não é? A sua classe tem plena consciência do contexto de opressão que está se formando no mundo contra o cristianismo bíblico? Não é? Será que a nossa classe consegue discernir, não é, irmãos, o perigo que está se formando no cenário mundial contra a igreja do Senhor? Não é? Uma questão interessante de se perguntar para os alunos os alunos se sentem livres de falar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, em detrimento de outras opções religiosas? Não é? Isso aqui é muito interessante, e perguntarmos para os alunos e ouvirmos a resposta deles. Não é? Primeiro, perguntar e estar disposto a ouvir e ter o controle sobre a sala, sobre a questão da opressão que está se formando no mundo contra o cristianismo bíblico. Não é? Agora, eu ouvi falar nesses dias de um robô, não é? Que usa técnicas de inteligência artificial que está mapeando todos os trechos bíblicos que fazem menção a Deus
para que seja elaborada uma proposta da escrita de uma Bíblia que não cite Deus, não é, irmãos? Então, é um exemplo do cenário que está se formando, e aqui a gente poderia citar outras coisas do nosso cotidiano que a própria mídia tem noticiado. Também, queridos, no meio que os alunos estão, é importante lembrar para eles qual o meio que eles vivem, a escola, o trabalho, né, a comunidade onde eles moram, a rua, né, os vizinhos ali e tal. Né? No meio deles se sente livre para falar acerca de Jesus e das suas verdades? Né? Será que os alunos se sentem livres para expressar no meio em que eles se relacionam que eles são contra o aborto? E aí levar em consideração que a Bíblia Sagrada proíbe matar, não é, irmãos? E nesse contexto, será que eles podem expressar, não é, para as pessoas que a Bíblia proíbe matar? Não é? Isso aqui é muito interessante e é um ponto de contato com os alunos que não pode faltar antes da ministração da lição. Após esse questionamento, e se ouvir breves respostas, não é? Também para não se perder tanto tempo aqui, nós podemos iniciar a lição, não é? Então, lembrando aos irmãos que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, tá certo? E o objetivo do livro do Apocalipse é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Isso aqui é interessante porque desde a minha infância que eu ouvia pessoas falarem acerca do grau de complexidade do livro do Apocalipse. E, de fato, é um livro complexo, mas não é um livro oculto. Não é, irmãos? Não é um livro assim que foi escrito para permanecer numa obscuridade espiritual. Não. O livro do Apocalipse, ele é identificado por ele mesmo como a revelação, tá certo? A revelação de Jesus Cristo, não é? Se é uma revelação, é algo que foi mostrado, é algo que foi revelado, não é algo que está em oculto, não é, irmãos? É uma revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar, ou seja, é apresentar e tornar consciente as coisas que brevemente devem acontecer. Então, é um livro onde predomina a natureza escatológica. E, logicamente, que para você vai interpretar melhor o livro do Apocalipse se você tiver base, não é? Por exemplo, se você tiver conhecimento do livro do profeta Daniel, do livro do profeta Ezequiel, do livro do profeta Jeremias, não é? Enfim, se você lê a Bíblia Sagrada, então você vai ter facilidade para interpretar o livro do Apocalipse. Se não, constantemente nós temos que recorrer a outros trechos da Bíblia Sagrada para saber o que de fato não é o significado daquele símbolo, não é, que o Apocalipse apresenta. Então, convém esclarecer, não é, irmãos, que nessa lição o autor tomou cuidado de colocar ali, não se pretende identificar, não é, a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. O objetivo da lição, e está bem registrado na primeira lição, é alertar a igreja contra os aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global atual, não é? No cenário em que nós vivemos. Então, nessa aula, eu quero, como de costume, trazer algumas definições para os irmãos, também explicar o significado, mostrar um pouquinho do texto, né, do Apocalipse capítulo 17, e também explicar qual deve ser a nossa atitude diante dos desafios impostos pelo espírito da Babilônia. Então, para começar esse assunto bem complexo, eu quero trazer algumas definições e algumas explicações sobre a temática que será tratada nessa primeira lição. Por exemplo, eu quero lembrar para os irmãos qual é o significado de igreja. Né, irmãos? Algumas pessoas não sabem o significado de igreja. Né? Então, igreja, ela deriva, não é, digamos assim, do grego de eclesia, tá certo? Que significa uma assembleia ou uma reunião de pessoas
que foram chamadas para fora. Então, esse termo, eclesia, ele aplica-se a todo o corpo de cristãos em uma cidade, tá certo? Em uma congregação, ou também a todo o corpo de crentes na terra. Então, a igreja é uma reunião de pessoas chamadas do mundo, as quais professam e provam submissão ao Senhor Jesus Cristo, não é? Agora, no contexto dessa lição, o termo igreja, não é? Aplica-se ao corpo de Cristo, ou seja, a reunião de todos os salvos espalhados pelo mundo. Lembrando aos irmãos que nós podemos ter igrejas com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. Então, todas as vezes que o termo igreja ele se referir a igreja local, a uma reunião local de pessoas chamadas para fora, por exemplo, o que acontece nas nossas congregações, então nós vamos ter igreja com I minúsculo, não é? É um grupo local, tá certo? É um grupo local, é um grupo de pessoas chamadas do mundo, o qual professam e provam a submissão ao Senhor Jesus, reunidas localmente. Tá certo? Então, é um grupo de pessoas que se reúnem localmente e que adoram e exaltam o nome do Senhor Jesus. Então, a igreja com I minúsculo são as nossas congregações, as igrejas locais. A igreja com I maiúsculo, quando ela aparece com I maiúsculo, é a igreja do contexto dessa lição, tá certo? É a igreja que se aplica ao corpo de Cristo, ou seja, é a reunião de todos os crentes salvos espalhados pelo mundo. Então, é nesse sentido que nós vamos tratar a igreja nessa lição. A segunda coisa que nós precisamos saber é o que é a Babilônia, né? Então, preste bem atenção. Primeiro, a Babilônia, queridos, ela foi uma importante cidade-estado situada na região da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é aquela região ali localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Tá certo? Então, historicamente, ela surgiu por volta do século XIX a.C. e foi considerado o berço da civilização nas áreas política e cultural, social e econômica. Tá certo? A Bíblia Sagrada, ela cita essa Babilônia cerca de 200 vezes. Então, essas menções, na maioria das vezes, refere-se à antiga cidade-estado, tá certo? Ambas as margens do rio Eufrates, na terra de Siná, distantes cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém, e que foi fundada pelos descendentes de Cuxi e do seu filho Nirode. A Bíblia também identifica esse local como a terra de Siná, tá certo? E também como a terra dos caldeus. Então, o termo Babilônia, nessa lição, ela não se refere à antiga cidade que foi o berço da civilização, nem ao grande império babilônico, onde os judeus foram levados cativos. Mas, no caso da nossa lição, a Babilônia aqui tratada é o simbolismo que ela representa, tá certo? E eu quero falar um pouco desse simbolismo que ela representa. Então, assim, o que vem a ser, então, já que é um simbolismo, o que vem a ser o espírito da Babilônia? Então, o termo espírito da Babilônia, que será tratado nessa lição, ele diz respeito a todo tipo de crença e de prática que vão de encontro aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Ou seja, perversões, imoralidades, idolatrias, ocultismo, ideologias e heresias, não é? Vão de encontro. E lembre-se, os irmãos, que na língua portuguesa tem duas coisas que a gente precisa diferenciar. Primeiro, aí, ao encontro. E segundo, aí, de encontro. Quando eu vou ao encontro, por exemplo, é a linguagem usada pelos namorados. Eu vou ao encontro da minha esposa, não é? Eu vou ao encontro, ou seja, as pessoas ali se relacionam. Quando eu digo que eu vou de encontro, significa que se choca, um choque. Então, todo tipo de crença e de prática
que vão de encontro, ou seja, que se choque com os princípios estabelecidos na palavra de Deus, pode ser chamado aqui, enquadrado no contexto do espírito da Babilônia. Não é? E aí eu posso citar algumas coisas, tipo perversões, imoralidades, idolatrias, ocultismo, ideologias e heresias. Ou seja, o espírito da Babilônia, que é encabeçado pelo diabo e que é descrito na Bíblia como o Deus desse século, príncipe desse mundo, príncipe das potestades do ar, ele faz uso de todos os meios possíveis, meios esses que são o quê? Educação, política, cultura, religião, filosofia, tecnologia e ideologias. Ele faz uso de tudo isso para se opor a Deus e se opor também à sua palavra, né? Então, o espírito da Babilônia, na verdade, é um sistema político e ideológico, não é? Dominado pelo reino das trevas, que se opõe, tá certo? Diuturnamente a Deus e a sua igreja. Então, trata-se de desafios de proporções mundiais. Não é coisa pequena, são desafios de proporções mundiais que todo salvo enfrenta em seu dia a dia. Tá certo? Então, esse é o significado do espírito da Babilônia que nós vamos tratar nessa lição, tá certo? Então, toda vez que eu citar espírito da Babilônia, os irmãos vão lembrar aí de todo o sistema que está dominando o mundo, que é encabeçado pelo diabo, tá certo? E que se opõe, ou seja, vai de encontro, se choca aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, vamos analisar um pouco Apocalipse 17, dos versículos 1 ao 6, que é o texto, não é? O texto aqui dessa primeira lição desse trimestre, que é Apocalipse 17, do versículo 1 ao 6. Apocalipse 17, ele descreve a visão de João acerca da queda da Babilônia. Então, esse evento é um evento escatológico, que vai ocorrer no período da grande tribulação, não é? Mas que foi escolhido agora, não é, como leitura bíblica em classe dessa lição por um detalhe, por descrever claramente um sistema político religioso utilizado pelo diabo para enganar a humanidade e distanciar a humanidade de Deus, tá certo? Como eu vou mostrar aos irmãos agora em detalhes, tá certo? Então, o que é que nós temos? Nós temos o versículo 1. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então, essa grande prostituta que é mencionada no texto, né, em Apocalipse 17, versículo 1, refere-se, então, a uma falsa religião, tá certo? Refere-se a uma falsa religião. Então, a Bíblia, frequentemente, ela usa termos, não é, de imagens de adultério e prostituição para descrever a adoração de deuses pagãos ou outros tipos de infidelidade ao Deus verdadeiro, incluindo a rebelião. Então, consequentemente, muitos entendem esse termo como um termo figurativo em relação ao aspecto religioso da Babilônia, que inclui todas as falsas religiões, seitas, não é, e igrejas apóstatas, não é, igrejas que abriram mão da palavra de Deus. Então, não se trata aqui de uma prostituta no sentido literal, tá certo? E sim um sistema religioso, cujo objetivo desse sistema religioso é propagar heresias, não é, e conduzir a humanidade a uma falsa adoração. Então, as muitas águas que nós temos aqui, ela mencionada no texto, refere-se a povos e nações, tá certo? Conforme, inclusive, a gente pode ler lá no versículo de número 15 do capítulo de número 17, que diz assim, ó, Apocalipse 17, versículo 15, ele vai dizer, e disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas, não é? Então, muito interessante nós sabermos esse detalhe aqui. Também, versículo 2,
com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, esse versículo 2, ele se refere ao alcance desse falso sistema religioso. Nós já sabemos do versículo 1 o que é a grande prostituta, tá certo? Então, a grande prostituta, nós já sabemos que é um sistema religioso, não é, cujo objetivo é propagar heresia e conduzir a humanidade à falsa adoração. E as muitas águas são os povos e nações, conforme nós lemos em Apocalipse 17, versículo 15. Agora, esse texto de Apocalipse 17, 2, ele vai mostrar o alcance desse falso sistema religioso, não é? O alcance da prostituta, tá certo? Que influenciará não apenas reis, não é? Não apenas governantes, presidentes, ministros, mas também os moradores da terra, ou seja, também vai influenciar cidadãos comuns. Então, significa dizer que esse sistema religioso é um sistema religioso tão perigoso que ele vai atingir todas as classes sociais. Então, quando o texto diz que os reis e os moradores da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, ele refere-se à propagação das heresias, ou seja, os falsos ensinos e falsas doutrinas pregadas e ensinadas pelo falso sistema religioso. Então, significa dizer, não é, que Satanás, através da falsa religiosidade imposta pelo espírito da Babilônia, ele vai cegar o entendimento dos incrédulos, não é? Afastar muitos cristãos da simplicidade do evangelho e enganará muitos através dos espíritos enganadores e das doutrinas de demônios. E cá para nós, a própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que os espíritos do anticristo já estão no mundo, né, irmãos? Então isso aqui é um alerta para a gente nos dias de hoje, né? Que alguém pode olhar e dizer, isso é futuramente, isso aqui é um alerta para a gente nos dias de hoje também, tá certo? Nos dias de hoje também. Então, o versículo de número 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, essa mulher assentada sobre a besta, tá certo? É a mesma mulher do versículo 1, tá certo? Ou seja, a diferença é que no versículo 1 fala da sua ação entre as nações. E aqui no versículo de número 3, aponta a influência da mulher no futuro governo do anticristo. Então, essa fera, ou essa besta que a mulher está montada, é a besta que saiu do mar. Não é? A besta que saiu do mar é o anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Cristo. Então, ele profere blasfêmias, não é? Em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. As suas 7 cabeças, irmãos, que descreve aqui no versículo 3, não é? Fala de 7 cabeças e 10 chifres, simbolizam os poderes do mundo e sua influência, não é? Sua força política, digamos assim. A união entre o cavaleiro, não é? Que é a grande prostituta, e a montaria, que é a besta, tá certo? Simbolizam aqui, não é? A nefasta, digamos assim, a destruidora, terrível força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Então, embora o texto esteja se referindo a um tempo futuro, nós podemos dizer que o espírito da Babilônia, que está presente no mundo, caminha para a perfeita harmonia entre o falso sistema religioso, não é, e o sistema político e econômico. Não é? Lembrando aos irmãos que foi escolhido um texto lá, não é, após a grande tribulação, mas para alertar, não é, a igreja acerca do perigo, do caos que está sendo instaurado no mundo no momento em que a gente vive. Tá certo? Versículo de número 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas,
e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então, assim, ó, a grande meretriz, ela está vestida de púrpura e de escarlata, que são cores da realeza, não é, irmãos? E da grandeza nos tempos da Bíblia. E aí, se os irmãos quiserem conferir, lá em Jeremias, em Juízes, aliás, me perdoe, Juízes, capítulo 8, versículo 26, Daniel, capítulo 5, versículo 7, Naum, capítulo 2, versículo de número 3. Então, essas tinturas, elas eram tinturas extremamente caras, tá certo? E elas só eram acessíveis às pessoas mais ricas. Você observa que a sua roupa e adornos de ouro, pedras preciosas e pérolas são indicações da prosperidade, do sistema próspero, não é, que o mundo sempre procura. Então, simbolizam as riquezas e o poder do presente século. E sua beleza, porém, ela é apenas superficial. Tá certo, irmãos? O cálice de ouro da mulher, ela pode ter bela aparência exterior, mas por dentro acha-se transbordante, não é, de abominações e de imundícias. Não é? Está escrito, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então a gente observa que é a corrupção moral e religiosa do sistema que está sendo instaurado. Então, em lugar de oferecer ao mundo o cálice da salvação e do sofrimento por amor a Jesus Cristo, apresenta o cálice da satisfação carnal e de tudo quanto é abominável a Deus. Não é? Isso aqui é muito interessante, importantíssimo que a igreja tome conhecimento. O versículo de número 5. E tinha na sua testa, me perdoe, estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, após descrever a grande prostituta, João agora, ele diz o nome dessa meretriz. Ele diz mistério, a grande Babilônia. Então, frisa-se que a palavra grega mysterion, utilizada por João, significa segredo ou doutrina secreta. Não é, irmãos? Então, esse termo, veja como o negócio é diabólico. Esse termo assinala uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, assim sendo o termo mistério, indica que o nome Babilônia não é meramente um local geográfico, mas um simbolismo, tá certo? É um simbolismo. Então, o nome Babilônia provém de Babel, que simboliza a religião falsa, a feitiçaria, a astrologia e tudo quanto simboliza a rebelião contra Deus. Então, a Babilônia ela é descrita como a mãe das prostituições da terra, né? O que significa dizer que esse sistema político religioso é o principal responsável pela propagação de heresias, apostasia e vãs filosofias de todo tipo, não é? de perversões e imoralidades. Não é? Que coisa terrível. E o versículo de número 6, onde está escrito, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Você observa que, como se não bastasse as prostituições e abominações, a mulher também estava embriagada. Olha que coisa terrível, com o sangue das testemunhas. Essas testemunhas, não é, que João menciona no texto aqui, são os cristãos que foram mortos desde os primórdios da era cristã. Então, durante seu ministério, Jesus preveniu os discípulos acerca das perseguições. E ele afirmou que chegaria a ocasião em que qualquer que perseguisse ou matasse um dos seus seguidores pensaria que estava fazendo uma obra para Deus. Então, após sua morte e ressurreição, o que aconteceu com os discípulos foi que foram presos, açoitados, apedrejados e martirizados. Né, irmãos? Foram mortos, sem pena, sem piedade. Profeticamente falando, Apocalipse 17:6 aponta para os cristãos, né, que sofrerão perseguição na grande tribulação, que será marcado por uma grande perseguição
contra a fé cristã, não é? Contra a fé cristã. Agora vamos falar um pouco mais específico da Babilônia e seus significados. Primeiro, a grande prostituta. Então, como eu já expliquei para os irmãos, a personagem é apresentada como uma grande meretriz, não é, irmãos? No qual os reis da terra se prostituem. Então, no texto bíblico, nós temos 3 termos aí, não é? Porne, que significa prostituta, porneo, que significa prostituir-se, e porneia, que significa prostituição. Então, na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões, elas apontam para a idolatria, ou seja, apontam para a prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo, não é? E sua oposição à fé cristã. Então, a prostituta é identificada como uma das facetas, não é, irmãos? Da imoralidade e do falso sistema religioso que é apresentado pelo espírito da Babilônia. Também a mulher e a besta escarlata, né? A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de cores nobres, não é? Como eu já disse, de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Né? Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, que significa o materialismo, né? E o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícies da sua prostituição, não é? O que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar, conforme Apocalipse 13, versículo 1. E aqui, essa besta que saiu do mar é o anticristo, né, irmãos? Que pelo poder de Satanás, ele faz oposição a Jesus. Então, profere blasfêmias, não é? Inconsciente e repulsa ao senhorio de Cristo, e suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam o poder, os poderes do mundo e a sua força política. E aí nós vamos observar que a união entre o cavaleiro, né, que é a mulher, e a montaria, que é a besta, simboliza, não é, o sistema terrível religioso, econômico, político do espírito da Babilônia. Também mistério, a grande Babilônia, né? Resumindo o que eu já falei para os irmãos há pouco tempo. Então, na sequência da revelação do nome, o nome da prostituta ele é desvendado. Mistério, né? A grande Babilônia. Então, o termo mistério indica que a Babilônia não é a Babilônia geográfica, é um símbolo, tá certo? Então, a Babilônia é descrita como grande porque ela é poderosa e de vasto alcance, e refere-se à mãe das prostituições e das abominações da terra, conforme nós lemos em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, a parte B. Então, ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Então, a Babilônia ela é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, né? E simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Né? Isso que é interessante. A Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, e simboliza, não é, o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Então, aqui é importante, que não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas uma cultura que se levanta contra Deus, uma cultura que se opõe a Deus, uma cultura contra Deus. Então, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão, declaradamente anticristão, tá certo? Falando um pouco específico mais sobre o espírito da Babilônia. Vamos lá, vamos revisar, não é? No sistema religioso. Então, o espírito da Babilônia, no sistema religioso, ele faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual.
Isso aqui é muito interessante. O culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, não é amante do dinheiro, amante dos deleites. Então, além disso, o argumento de liberdade, ele estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Não é? O ecumenismo doutrinário provoca a erosão, digamos assim, da fé bíblica, né? Ou a destruição da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade da Bíblia Sagrada. O humanismo reinterpreta, não é, irmãos? E tenta ressignificar os mandamentos divinos. E o sincretismo mistura o sagrado e o profano. Me diga uma coisa, vou fazer uma pergunta. Será que a gente está vendo alguma coisa semelhante a essa nos dias atuais? Então, tudo passa a ser permitido e a verdade ela é completamente desconstruída. A consequência disso, irmãos, é que a igreja verdadeira, ou seja, a igreja que insistir, que perseverar em seguir o caminho da verdade, ela é brutalmente perseguida, tá certo? Ela é perseguida sem dó. Também a Babilônia, né, o espírito da Babilônia no sistema político-cultural. Então, o espírito da Babilônia, ele exerce uma influência fortíssima na política e na cultura. Aí o que é que nós vamos ter agora? Nós vamos ter pautas ditas progressistas, de inversão de valores, que são impostas em afronta à cultura cristã. Algumas coisas nessas pautas, não é, são comuns e a gente está vendo por aí. Por exemplo, a apologia ao aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas e também de todo e qualquer sistema de prostituição, toda e qualquer forma de prostituição. Então, o patrulhamento ideológico, ele estigmatiza como fundamentalista, não é? Ou seja, quem ousa discordar dessas pautas são tidos como fundamentalistas. Então, a censura contra quem defende valores bíblicos, não é? E eu vou desconstruir a frase. Quem defende os valores bíblicos é censurado. A grande mídia, as artes, a literatura e até mesmo a educação, irmãos, eles promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Tá certo? É o espírito da Babilônia no sistema político e cultural. Então, coagida pelo politicamente correto, a sociedade ela assimila e defende a nova cultura. Então, nesse contexto aí, politicamente, culturalmente, dominado pelo espírito da Babilônia, o que acontece com os cristãos genuínos? Os que defendem a fé genuína, a genuína fé cristã, eles são perseguidos e são julgados, tá certo? São perseguidos e julgados. Também o espírito da Babilônia no sistema econômico. Né? No livro do Apocalipse, registra o enriquecimento dos mercadores por meio, queridos, da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Não é? Então, o livro do Apocalipse mostra como a Bíblia, não é? Mostra, o livro do Apocalipse, me perdoe, como o comércio e o governo subornam os cristãos por avareza, dinheiro e poder. Não é? Está lá em Apocalipse 18, versículos 12 e 13, que diz assim, ó, posso até ler para os irmãos, Apocalipse, capítulo 18, versículos de número 12 e 13, ele vai dizer assim, ó, mercadores de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e de toda madeira adorífera, não é? E todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore e de ciamomo, não é? E de cardamomo e perfume, mirra, incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalo, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. Olha só que coisa terrível, né? Olha só que coisa terrível. Então as pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo do próximo. Não é? A sociedade, querido, ela é extorquida,
não é, em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Então, nesse sentido, não é, nós temos que o materialismo, os deleites e a autossuficiência, elas conduzem o ser humano a confiar no dinheiro, não é? E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Então, nós temos aqui a influência terrível do espírito da Babilônia no sistema econômico, não é? Qualquer semelhança, será que é mera coincidência, irmãos? Ou é o cumprimento da palavra de Deus? Agora, qual é a posição que a igreja deve ter diante do espírito da Babilônia? Então, vamos lá. Qual é a posição da igreja? Vamos lá, vamos falar da posição da igreja. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. Não é? Então, a palavra ortodoxia do grego ortós significa correto. E da expressão doxa, não é? Vem do verbo dokeo, não é? Que tem o sentido de crer. Então, a junção desses dois termos, ortodoxia, não é? Traz a ideia de crença correta. Então, não negociar a crença correta bíblica. Então, nesse aspecto, a ortodoxia bíblica tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inegociável árbitra em matéria de fé e prática. Ou seja, já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Tá certo? Então, a igreja não pode negociar a crença correta da Bíblia Sagrada. A igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Então, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente, não é, irmãos, para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, com temor, né, e boa consciência. Não é? Isso aqui é algo que nós temos que ter, isso é algo sério, irmão. Isso é algo aqui, não é que eu vou falar para os irmãos, isso aqui é algo muito sério. Não podemos, como igreja, negociar, tá certo? A crença correta da Bíblia, ou seja, a ortodoxia bíblica. Segundo, a igreja precisa formar o caráter de Cristo. Então, o caráter cristão, ele se refere à nova vida, não é? Ao modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Então, nesse aspecto, né, irmãos, é necessário enfatizar que o fruto do Espírito que desenvolve, é o fruto do Espírito quem desenvolve o caráter do salvo. O salvo não pode andar atrás de coisas desse mundo. Né, irmãos? Há poucos dias alguém publicou um vídeo aí nas redes sociais dizendo que admirava o Satanás por causa da persistência diária dele. E algumas pessoas andam repetindo isso aí, inclusive em pregações. Quando eu ouvi isso chegar à minha igreja, que chegou por várias pessoas, não foi só por uma, eu já fui em cima e disse, não, irmão, Satanás não é exemplo para a gente em nada. Em nada, o Satanás não é exemplo para a gente em nada. A nossa fé, não é, irmãos? A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada revela que o nosso exemplo é Jesus. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. E não por acaso o apóstolo Paulo, ele também observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. Então, a falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos, não é? Pseudo-cristãos que são escravizados pela carne. Então, a igreja que preza pelo estudo e aplicação da palavra de Deus é a igreja que produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia que já está presente no cenário global. Tá certo, irmãos? Isso aqui é muito interessante. A igreja precisa formar o caráter de Cristo. Também a igreja precisa aguardar a volta de Cristo. Então, a dispensação da graça, ela vai se findar, irmãos, com o arrebatamento da igreja, que, biblicamente falando, não é, segundo Coríntios, Tessalonicenses, Apocalipse, vai acontecer antes da grande tribulação.
Então, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. E a dispensação da graça, do favor imerecido de Deus, da salvação por meio de Cristo Jesus, que é a dispensação que nós estamos vivendo, ela vai se findar justamente com o arrebatamento da igreja, que é o marco do final dessa dispensação. Então, acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, nós temos, segundo a Bíblia Sagrada, a apostasia, a inversão de valores, né, perseguições, guerras, fomes, pestes, terremotos. Então, diante desses eventos, o cristão ele é exortado a não viver despercebido, né, irmãos? Ele é exortado a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. E ainda, né, requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, que é a volta de Jesus Cristo, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas, né, a viver nesse presente século, né, uma vida de autodomínio, né, uma vida de temperança, uma vida de integridade e uma vida de santidade. Né? Muito interessante, irmãos, isso aqui é um assunto muito necessário. Agora, qual deve ser a nossa atitude diante dos desafios promovidos pelo espírito da Babilônia? Eu falei do que a igreja não pode abrir mão. Agora, a nossa atitude, vamos lá, vou falar alguns pontos da nossa atitude. Vamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Né? Está aí as referências para os irmãos verem. Judas, versículo 3, 2 Timóteo 4, 7 e 8, 1 João 5 e 4. Nós temos que viver em constante oração, nós temos que viver em santidade. Irmão, isso aqui é tão sério, porque em se tratando da grande tribulação, depois da grande tribulação, que será instaurado o milênio, e a Bíblia diz que depois o anticristo, falsos profetas serão soltos novamente, e a Bíblia diz que enganarão a muitos, ou seja, pessoas que viveram no milênio, no período onde a terra experimentou o governo do próprio Cristo, vão ser enganados novamente. Então, se naquela época, depois de viver sob o governo de Cristo, de justiça, de paz, as pessoas serão enganadas, você imagina nos dias de hoje. Então, nós temos que viver em constante oração, em santidade, nós temos que ler, meditar, obedecer incondicionalmente a palavra de Deus. Também nós devemos pregar, ensinar a palavra de Deus, não é? E principalmente, aguardar a volta de Jesus em vigilância. Tá certo? Isso aqui, importantíssimo. E essa primeira lição, que lição excelente, não é, irmãos? Que alerta e que atualidade dos assuntos que aqui estão sendo falados. Então, o que nós temos? Nós vivemos num período em que o espírito da Babilônia ele está exercendo indiscutivelmente influência na sociedade global. Então, as suas ações, o que é que o anticristo quer? Quer que a prostituta que está sendo descrita ali no capítulo 17 quer? As suas ações, elas buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. E o avanço dessas ideologias apontam para a iminente volta de Jesus Cristo. Não é, irmãos? Nós devemos estar preparados. Então, como igreja, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e perseverar na santidade, não é, irmãos, em preparação para a volta de Jesus Cristo. Que lição, não é, irmãos? Que lição. Que lição maravilhosa que nos daria assunto para falar por horas e horas e alertar o povo de Deus por meio de vários textos da Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe, que todos nós tenhamos um excelente início de trimestre, com um assunto muito esclarecedor, não é, irmãos? E que todos nós possamos ser motivados e motivar também os nossos irmãos. Então, convide mais irmãos. Vamos, irmão, estamos começando um trimestre com um assunto extremamente atual, que nós precisamos refletir bastante em cima dele.
não é? Você que é professor, prepare sua aula dentro do tempo proposto, não é, irmãos? De uma maneira que vá desde a motivação até a conclusão da lição e os alunos saiam esclarecidos sobre o assunto. Que Deus abençoe mais uma vez, e se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 2 com os irmãos. Uma excelente aula a todos e a paz do Senhor Jesus!